Bom, boa noite a todos. O Portal A Hora hoje está aqui na Arena Praia Eventos, desse ambiente bem legal aqui na super companhia aí do nosso vereador aqui por parte de Imbituba, Renato Figueiredo. Renato Ladeada, né? Como todo mundo já bem conhece, vão fazer 4 anos, né, que está com uma cadeira na Câmara de Vereadores de Imbituba. E vamos aproveitar esse ambiente legal aqui dessa acolhedor, requintado aqui do Arena Praia Eventos para hoje bater um papo, né, e deixar o nosso leitor, nosso telespectador no caso hoje, bem informado aí e também fazer uma avaliação, né, já que, Renato, o senhor é um dos vereadores mais, isso eu posso dizer com certeza, mais populares, inclusive nas redes sociais, tendo aí no Facebook, se não me engano, 5 perfis, é isso? São 6 perfis. 6 perfis. Agora, no momento, nós estamos com 4, porque tem 2 que foi retirado, né? Eu não sei se são denúncias ou é o próprio Facebook, porque o certo, cada pessoa só pode ter um perfil. Mas o problema é que quando chega a 5 mil, ele lota e as pessoas convidam, e assim sucessivamente eu fui criando perfil 2, 3, 4, 5, cheguei ao 6. Sim. E não dá para. Eu percebo, o senhor interage mesmo com o seu. Eu utilizo bem. Eu gosto sempre de frisar. Isso aconteceu foi quando eu morei nos Estados Unidos, né? E aí eu tinha que manter o contato com o pessoal aqui, porque é o pessoal que a gente gosta. Então eu tinha o Orkut na época, né? Que só cabia 1000 pessoas, 1000 amigos, né? No perfil. Então eu tinha vários perfis, eu não lembro agora quantos, mas talvez 3, 4 de Orkut. E aí eu mantive o contato com as pessoas aqui em Imbituba. E aí depois surgiu o Facebook, que era mais avançado, e isso continuou. Então aquela troca de carinho, de amizade, um boa noite, um feliz aniversário, enfim, é legal, são coisas que a gente pode fazer, porque no dia a dia a gente não tem de visitar as pessoas, cada um tem o seu trabalho, então às vezes você marca. Você pode ver, às vezes, com um amigo, você marca para você ir na casa dele, visitar ele, não pode na quarta, não pode na quinta, não pode na sexta. Cada um, quando ele pode, você não pode. Então, com o Facebook, você chega em casa e você dá uma boa noite para os seus amigos, a maioria deles, interage. Então, eu acho bem importante. E depois de ser eleito vereador, também foi bom para divulgar o trabalho, o que eu faço, porque as pessoas não comparecem à Câmara de Vereadores para ver o que acontece lá. Então, através do Facebook, eu tenho como divulgar. E agora, o Portal A Hora, eu quero até dar os parabéns, né, Cleber? Também eu tenho certeza que está começando um grande trabalho, que tem um futuro enorme pela frente, é um jornalismo sério, né? Então, isso só vem contribuir com a população, para ela ficar mais informada. E o senhor esteve, durante um tempo, o senhor falou, o senhor esteve nos Estados Unidos, tentando a vida lá, né? Como muitas e muitas pessoas na década de 90, né? Que tiveram que sair do país, enfim, tentar buscar uma vida diferente. E foi depois do seu retorno que veio a questão da política, que entrou no sangue mesmo, ou já tinha, como é que... Olha, Flávio, você é um jornalista diferenciado, uma pergunta muito bem feita, é muito importante isso, porque assim, ó, a minha vida, todo mundo me conhece, isso foi sempre cheia de altos e baixos, né? Então, na política, eu já tinha sido candidato, antes de ir para os Estados Unidos, eu fui candidato a vereador. E eu não tinha conseguido sucesso, fiz 100 e tantos votos, não me elegi, e não estava preparado para aquilo ali, né? E aí eu fui para os Estados Unidos por um motivo financeiro também, e graças a Deus lá eu dei a volta por cima, em todos os aspectos. Familiar, lado financeiro, então eu consegui dar a volta por cima e voltei numa condição bem melhor, uma pessoa melhor, né? Que eu aprendi muito lá, eu sofri bastante lá, venci, então me tornei uma pessoa melhor. E aí faltava para mim na política, eu tinha muita vontade de ser vereador, eu tinha muita vontade de fazer algo pelas pessoas, eu sempre fiz, mas eu entendia que como vereador, como um político eleito, eu teria mais força ainda para ajudar. E aí eu voltei, cheguei aqui e assim, agora chegou a hora de isso que me falta na vida. Na política eu quero conseguir vencer, quero conseguir ser vereador, é uma meta. E tracei isso como uma meta e fui trabalhando, e daí na eleição eu tive a felicidade de ser eleito com 696 votos, para minha alegria, e estou aí, daí por isso que eu valorizo tanto o meu mandato, por isso que eu tenho feito esse trabalho que as pessoas elogiam e o que eu tenho muito orgulho
quando recebo um elogio sincero, verdadeiro. É muito bom, porque em política a gente vê o que está acontecendo hoje na política. Receber um elogio, um político, hoje é difícil. E, graças a Deus, quase todo dia eu recebo algum elogio. E a gente sente que é sincero, que as pessoas falam com sinceridade. Então, isso para mim vale muito mais do que qualquer troféu, qualquer coisa que eu poderia receber. Nesse meio tempo, também houve uma candidatura a deputado estadual, né? Isso foi antes de ir para os Estados Unidos, né? Foi essa, certo. Isso aí eu recebi um convite, eu não sabia, é até engraçado, até um momento para a gente rir um pouquinho assim. Eu fazia parte do PL quando eu fui candidato a vereador, e aí 2 anos depois eu fazia parte do diretório estadual. O partido PL era um partido pequeno, e aí o Honorato Tomelin era o nosso presidente estadual, e a gente teve uma reunião com a mim, com o Jorge Bornaus, e eu sentado ali, a perna tremia, né? Eu tinha 28 anos, eu acho. Nunca tinha sido, fui candidato a vereador, não tinha me elegido. E aí eles conversando, né? Daí disse, tá, e o candidato a deputado, vocês estão em quanto? Daí ele disse, tem o Jair em Camboriú, tem o não sei quem em Jaraguá do Sul, e no Sul nós temos o Figueiredo, nosso candidato a deputado. Figueiredo, município, como que eu vou ser candidato a deputado? E aí, quando saímos daquela reunião, ele falou, não, tu vai ser candidato a deputado estadual. Eu disse, meu Deus. Aí eu vinha no caminho dirigindo, né, pensando, como que eu vou falar em casa que eu sou candidato a deputado estadual? Então foi uma experiência, não me arrependo, né? E valeu de aprendizado. Até na época era teu tio, acho que era candidato também, né? Sim. José Antônio Latrônico e o doutor Odimar e mais o coronel Lorival. Então tinham 4 imbitubenses que eram candidatos. Foi legal, foi uma experiência, mas sem sucesso eleitoral, né? Não consegui me eleger. Agora, o senhor ficou aí bem conhecido e, vamos dizer assim, bem popular também por conta das suas atuações na Câmara de Vereadores, né? Eu mesmo sou testemunha, muitas vezes fui cobrir e vi a maneira combativa, não vou dizer combativa, que é uma palavra de combate, mas o senhor realmente fiscalizava o governo, né, o governo atual, né? E não só o senhor, também a sua bancada do partido PSD, né, que hoje é o seu partido, mas o senhor teve grande destaque no ano passado por trazendo muitas questões, né, colocando pelo menos fiscalizando, tentando, trazendo as questões à luz da sociedade, para que, se porventura as coisas não foram tão fiscalizadas, mas o senhor fez sua parte. E outra coisa também que lhe dá um destaque é o fato de não ter faltado uma sessão. Isso é verdade ou é lenda, né? Não, isso é digamos assim, uma promessa, né? Um respeito para com o eleitor. Eu disse que eu ia tentar, até alguém entendeu errado, uma pessoa, não vou citar o nome dela, eu dei uma entrevista antes de assumir, e eu disse que eu faria de tudo para ser o melhor vereador da história de Imbituba. Não querendo menosprezar ninguém, eu quero que depois venha mais pessoas e sejam ainda melhor, porque isso só quem ganha é a população. E aí eu tive metas que eu tracei, né? Não usar diárias, nenhuma diária, eu nunca utilizei uma diária, viajei bastante a Florianópolis atrás de recurso, fui em várias outras cidades, então trabalhei forte, mas nunca utilizei uma diária, nunca faltei uma sessão, sou o único, como você relatou, isso é fato. Não quer dizer que algum vereador que tenha faltado, porque pode ser uma doença, enfim, que ele não é um bom vereador, eu não estou nem querendo, mas é uma coisa comigo, que eu tinha comigo, eu queria ser o melhor vereador. Então, para você ser o melhor vereador, você tem que tentar ser melhor em tudo. É claro que a perfeição a gente nunca vai alcançar, mas se a gente tentar fazer o melhor, eu tenho certeza que sempre a gente pode fazer algo mais. E eu sempre lembro que os detalhes é que fazem a diferença. Um corredor, o Bolt, né? A diferença dele para outro é o quê? É milésimos de segundo. Então, mas ele é o mais rápido do mundo por milésimos de segundo. Então, qualquer detalhezinho que você consiga fazer a mais, pode fazer a diferença lá na frente. Então, essa foi a finalidade. Respeito para com o eleitor, com as pessoas. E está ali, qual é a função do vereador? Fiscalizar. Se eu faltar algumas sessões, eu vou perder o fio da meada. O que foi votado? Então, qualquer pergunta que você me fizer aqui, de cabeça eu sei, eu tenho uma memória muito boa. Tudo que foi discutido ali dentro, e todos eles, eu cuidei, eu olhei cada vírgula, então eu fiscalizei de verdade. Tenho a minha consciência tranquila, posso olhar para cada eleitor, eu posso bater de porta em porta, olhar, eu posso não receber o voto, eu posso a pessoa dizer que não quer mais saber nada de política por tudo que acontece, mas eu comigo mesmo tenho a minha consciência tranquila de que eu fiz o meu trabalho do jeito que deveria ser feito.
E dentre os temas os quais o senhor levantou na Câmara, algum você deu um destaque a um ou dois, por exemplo, temas polêmicos aí, até alguns deles que geraram debates homéricos aí com líderes da situação também? São vários, né? Tipo, no início, a criação de cargos de mais secretarias, que foram para 18 secretarias, eu não lembro se era de 12 para 18, não, eu acho que era 14 para 18. Era a criação de mais 4 secretarias, que eu fui contra, porque eu entendo que o número de cargo comissionado ele não deve aumentar, porque nós fizemos numa crise, e o funcionário de carreira da prefeitura ele ganha muito pouco, né? Então a gente tem que valorizar mais ele. Para valorizar ele, eu entendo de que a gente tenha que diminuir o número de cargo comissionado. Essa é a minha opinião. Então eu fui contra. Depois o aumento abusivo de IPTU. E eu gosto de ser bem claro, porque a gente não pode fazer crítica por fazer. A planta genérica do município ela estava muito defasada, estava sim, tinha que ter sido um aumento, tinha. Mas eu entendo que 50% de vez é muito. Então a minha proposta era que se diluísse em 4 parcelas, anualmente 12,5%. Aí não ia dar um impacto tão grande no bolso do contribuinte. Vou jogar um outro tema, então, de repente, para o senhor lembrar, a questão da Casan e da Serrana. Também, porque assim, sempre havia esse problema, a Casan, por algum momento, falhou em algum momento, lógico, ninguém é perfeito, né? Mas só que existia um contrato a ser assinado de 30 anos, onde a Casan ia fazer um investimento de 137 milhões. A Casan teve um momento mal, financeiramente falando, mas agora ela vive um bom momento. Era avalizado pelo governo do estado e um banco francês. Então, está acontecendo em Laguna, está acontecendo em Garopaba, e à época o prefeito entendeu que não deveria assinar esse contrato. Seriam 57 milhões investidos nos 3 primeiros anos em saneamento básico. Nós estamos com esses prédios aí de 8 andares no centro. Para onde vai esse esgoto? Nós temos que tratar o nosso esgoto. Isso é até tema da campanha da fraternidade da Igreja Católica. Saneamento. Saneamento. Problema no Brasil todo, mas em Imbituba, pelo porte da cidade, por toda a arrecadação que tem com o porto, ter apenas 2,7 realmente... E tem um estudo que diz que cada R$1 investido no saneamento básico se economiza R$5 em saúde, né? Então, o saneamento básico ele é saúde, né? Ele traz saúde. Então, eu discordei do prefeito, da situação dele, briguei o que deu, mas infelizmente não deu para reverter. E agora, ao longo de terminando esse mandato, no término desse mandato, a gente tem certeza de que a escolha foi errada. Essa é a minha opinião, porque nesses 3 anos que está aí a Serrana, faz um trabalho, se esforça, não estou dizendo, mas quem administra é o município, e nada foi investido em saneamento básico, nem um centavo, nem um realzinho foi de saneamento básico. Então, são 3 anos de atraso, eu entendo assim. Então, se a desculpa era... se falava... O argumento para troca era essa... E se falava também de uma gestão compartilhada da Casan com a prefeitura, que todos dois tinham responsabilidade, de que eles investiram 8 milhões, só investiram 3 e 5 não cumpriram. Como é que iam cumprir isso? Mas esses 5 milhões é porque faltou uma licença ambiental. A gente sabe disso. Então, quer dizer, não é bem assim. E a Casan vivia um momento meio delicado, e agora não, vive outro momento, tanto é que cumpriu os contratos com Laguna e Garopaba agora recentemente nesses 3 primeiros anos. Então, eu tenho certeza de que eu estava certo na defesa da continuidade da Casan. Vereador Ladeada, quanto à transparência na forma como o atual governo vem trabalhando, a gente viu que dentre vários municípios do estado, ele não consta nem nos primeiros, assim, na questão de portal da transparência, de vários quesitos que são avaliados, e Imbituba está bem abaixo. E o que é que o senhor acha que deve ser mudado esse sistema para o ano que vem, ou realmente talvez nem seja tanto assim? Qual é a sua opinião sobre a transparência do atual governo? A opinião é lógico, ela tem que ser cada vez mais transparente. Em Florianópolis, com o César Souza Júnior, as licitações elas são feitas transmitidas ao vivo.
pela internet. Então eu acho que a gente tem que seguir esse caminho da transparência, sempre quanto mais melhor, porque hoje em dia as coisas têm que ser assim, as pessoas querem acompanhar, então nós não podemos ter a internet, tem a rede social, cada um fala aquilo que pensa, é responsável pelo que fala, mas fala o que pensa. Então, cada vez mais não adianta a gente querer esconder, porque tudo tem que ser. Então, a gente caminha para isso. Então, quanto mais transparência, melhor. Então, vamos lutar sempre para aumentar. Eu vejo que Imbituba não está lá atrás, mas também ainda tem muito espaço a ser dado. A transparência, o portal ali tem muito a melhorar. Não é um dos piores, mas nós temos que avançar bastante nesse sentido, porque a população merece.